minha vida em tuas mãos, uma vida de oração. Bom dia, irmãos. Feliz sábado novamente. Eu não sou o pastor Diego. Já perceberam, né, pastor? Para os que não conhecem, o pastor Diego, ele tem sido pastor aqui na nossa região por muitos anos. Atualmente ele era pastor da igreja de White Marsh, bem pertinho aqui da gente. Mas o pastor Diego está de mudança para o Texas, certo, pastor? Para Houston. Então, pastor, que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus te abençoe nessa nova jornada no Texas e que nós possamos ser preenchidos com o Espírito Santo vindo através de ti. Feliz sábado a todos. Gente, que bênção estar aqui no último sábado de 2022, hein? Bora pensar nisso aí? Cara, que o ano voou. Passou muito rápido. Bem, 2020, 2021 e 2022, né? Parece que foi assim, acabou tudo. Mas estamos aqui. Olha, quero dizer para vocês, primeiramente, para nós é uma honra muito grande. Quando o pastor Marco convidou a gente para pregar aqui, no último sábado desse ano, eu fiquei muito honrado. Por várias coisas. Então, obviamente, eu tenho que agradecer o pastor Marco por abrir esse púlpito aqui. É um risco, né? Você dá um púlpito para um amigo seu, né? Que eu conheço o pastor Marco há muitos anos, nós desde comportagem aqui, há muitos anos. Ele abriu o púlpito, então vocês podem depois, né, dizer assim: pastor, você é corajoso. Corajoso dar o púlpito para o pastor Diego aqui no último sábado. Mas também os anciãos da igreja, o pessoal sempre muito querido, o pastor Oséias também, a Vanessa, o pessoal sempre nos tratou com muito carinho, nós somos muito, muito gratos mesmo. Eu não tive a oportunidade de falar oficialmente para vocês. Parabéns por essa propriedade, esse prédio aqui. Gente, que bênção, amém? Amém. Glória a Deus, amém? Amém. Olha, quando eu fiquei sabendo e a gente veio aqui ajudar com algumas coisas de foto, vídeo, coisa e tal, falei, gente, que bênção. Claro, a gente sabe que igreja não é prédio, né? Falei assim, a igreja, na verdade a igreja são vocês, é o povo. A igreja Capital Brazilian, né, existe há muito tempo, mas agora vocês têm uma propriedade, um prédio, tem casa, tem isso aqui, tudo isso aqui. Gente, que você está dirigindo aqui assim, a não ser que hoje está meio foggy, né? Mas quando está vindo aqui, parece que está entrando no céu, né? Parece um paraíso assim, os campinhos verdes, coisa mais linda. Louvado seja Deus. Então, obrigado à igreja também, a B2, que foi parte da nossa história. E hoje eu vou contar um pouquinho dessa história também. Sim, estamos nos mudando para o Texas, minha esposa, amor, tá? Ali. O Gabriel e a Renata estão ali embaixo, ali. E estamos nos mudando, o caminhão chega no dia 19, a gente vai se mudar, se der tempo a gente toca a estrada, começa a tocar a estrada no dia 19, senão no dia 20, esse é o plano. Seremos introduzidos na nossa igreja lá, West Houston, SDA Church, no dia 28 de janeiro, esse é o plano. Isso não era parte dos nossos planos esse ano, aconteceu esse chamado, foi uma coisa muito louca. Eu de verdade achei que nós não ia, a gente foi lá fazer entrevista, pregar com a igreja, um povo muito querido, mas não por causa deles. Eu achei que eu ia dizer hi and bye, que eu ia dizer não, mas a gente foi sentindo que Deus impressionou nosso coração para irmos. São 14 anos de Maryland, é muito tempo aqui em Maryland. Alguns de vocês aqui nem eram casados ainda, né, mas casaram depois. Então, assim, eu vi alguns de vocês aqui, assim, bem mais jovem que eu ainda. Eu sou jovem, gente, peraí, né? Mas assim, mais jovem ainda, entendeu? E agora já estão com família, tem os catarrentos correndo, coisa e tal. Eu vou dizer para vocês, Deus tem abençoado muito essa comunidade. O sermão de hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou pregar muita teologia, muitos pontos para ensinar, mas eu quero simplesmente compartilhar com vocês algumas coisas. Uma dessas coisas é como essa igreja fez parte da nossa história. E eu vou contar para vocês 3 histórias da minha vida pessoal. Coisas maravilhosas que Deus fez e ainda está fazendo.
E eu espero que isso de alguma forma vai encorajar vocês. Talvez 2022 não foi aquele ano maravilhoso, ou talvez foi, mas agora, 2023 está aqui, está às portas. E eu espero que você possa ter a certeza com as histórias que eu vou contar, com as aplicações da Bíblia, que vocês possam ver que Deus é sempre muito bom. Amém? Vamos oração então? Deus eterno, humildemente te pedimos, nos abençoe agora. Amém. Então me dá só um pouquinho de tempo para beber uma água aqui. Que horas vocês terminam o culto geralmente? 12:15? We got time. We are good. All right. Quem tiver a Bíblia aí, por favor, abre primeiro em Filipenses. Não estou inventando o livro da Bíblia, né? Abre em Filipenses 4:19, por favor. Não vai dizer pastor Marco aí que o pastor Diego veio que inventou um livro da Bíblia, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Pode ser sua Bíblia, seu tablet, iPhone, o que você tiver aí, gente. Vamos lá, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Quem está lá fala amém. Esperar só mais um pouquinho, vamos lá, vale a pena ler a Bíblia. Vamos lá, mais um pouquinho, Filipenses 4, o quê? 19. Está lá, fala amém. Amém, então lá. É isso que a Bíblia fala aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em quem? Em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Deus vai suprir as nossas necessidades. Agora eu quero que vocês vão comigo no livro de Marcos. O livro de Marcos é o segundo evangelho, tá, gente? Capítulo 5. Vai lá em Marcos comigo. Eu vou ler só 2 versos aqui, enquanto você está indo lá em Marcos capítulo 5, essa é a história de um homem que estava endemoniado. Jesus vai lá, e ele é libertado, mas tinha vários porcos ali, e os demônios não queriam sair. Jesus falou, você pode ir nos porcos. Eles vão lá, e eles pulam na água. Agora esse homem, ele está liberto pelo poder de Deus, e ninguém conseguia segurar ele estava liberto pelo poder de Deus, e ele quer seguir Jesus. E Jesus fala para ele assim, Marcos capítulo 5, eu vou ler o versículo 19 e 20. Fala assim, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Jesus muitas vezes falava assim, vem e me siga. Para outros ele falava, não, vai e conte. O que eu vou falar para vocês hoje, realmente, é como Deus fez milagres na minha vida, e como eu falei, essa igreja é parte de vocês. Tem uma surpresa para vocês. O Marco pediu para eu pregar aqui algumas semanas atrás. Literalmente no dia seguinte, eu estava preparando algumas caixas, né, no meu escritório, né, que nós vamos se mudar, packing. Eu achei esse cartão. Esse cartão é dessa igreja. Vou ler para vocês. Isso aqui isso aqui é coisa de Deus. Coisa de Deus. Diego, muito obrigada pela sua ajuda e o apoio no 2º Capital Brazilian Festival. Sem você, nosso programa não seria o mesmo. Que Deus lhe abençoe ricamente e use para a sua honra e glória. Equipe de eventos da CBS DAT, setembro 2009. Aqui do lado. Praying that God will bring your many blessings for your kindness. Eu recebi esse cartão aqui, foi em setembro. Quem estava lá no 2º Festival da Capital Brazilian? 2009, tem vários que estavam lá, né? Uma galera estava aqui, né? Eu não sei quem me escreveu o cartão, mas tinham vários de nós lá ajudando. Só que o que o pessoal não sabe dessa história toda é que naquela época, em 2009, a Ellen e eu, nós nem éramos casados, nós estávamos comportando, nós íamos como comportores. Quem lembra dos comportores aqui, né? Até o pastor Marco na época era comportor aqui. E nós estávamos comportando. E quem não sabe o que é comportagem é ter que vender livro de porta em porta, bater em porta, coisa e tal. Agora, o que estava acontecendo em 2008, 2009, 2010? A recessão, né? Esse país, financeiramente, gente, estava horrível.
Se você acha que é difícil vender livro de porta em porta quando está tudo muito bem, imagina quando está tudo muito ruim. A coisa estava muito difícil para todos nós como comportores. E bem naquela época, eu tinha juntado todo o dinheirinho que eu tinha conseguido com comportagem, liderando comportagem, e eu tinha dado entrada para terminar a teologia aqui no antigo CUC, que agora é o Washington Adventist University. E a gente ia na B2, nós íamos, né, os comportores éramos parte da igreja da B2. Só que daí nos convidaram, nos pediram para ajudar com esse festival. Só que o entendimento é assim, o seguinte: quando você é comportor, você tem que vender para você comer. E dificilmente tinha mais de $300 na nossa conta bancária. Dificilmente. Se tinha assim $301, você estava rico. Entendeu? Nós estávamos numa época em que comportores, nós literalmente comia missim miojo, ramen noodles, com tomate cortado. E ai de você que pegasse o do outro, o miojo, entendeu? Era questão de morte na casa dos comportores, entendeu? E eu tinha um container assim, de plástico transparente, nós literalmente botava moedinha ali, quarters, sabe para quê? Para botar gasolina. Quem aqui já foi no gas station e colocou 2,50? Alguém já fez isso? 2,35, 13,37, era assim, você pegava as moedinhas e você ia, porque era pro dia, para ir onde você tem que fazer um trabalho, alguma coisa, e eu estava estudando também no CUC full time, e nos tempos que nós tinha um breakzinho, você tinha que trabalhar, tinha que fazer coisa e tal, e quando nos pediram para ajudar com o festival, a minha mente primeiro foi assim, Senhor, eu quero ajudar, claro, festival brasileiro, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que nós vamos, porque eu precisava, domingo era um dos melhores dias para você trabalhar, comportar e fazer dinheiro. Vocês lembram ali perto tem uma auction, acho que é na Rota 1, ou perto da Rota 1, que tem, é o CarMax, perdão, na Rota 1, que tinha um flea market ali, não sei se tem hoje ainda. Tinha um flea market nos domingos ali, e era muito bom, nós pegávamos os livrinhos, Los 10 Mandamientos, né, para os hispanos, cara, você vendia aquilo ali, você passava umas 4, 5 horas ali, Henrique lembra, né? Dava para fazer uns $100, $150, umas 5 horas mais ou menos, né? Isso era o nosso ganha-pão, era o melhor dia da semana. Mas o festival brasileiro ia ser nesse domingo. Então eu queria ajudar, mas eu precisava fazer dinheiro. Então eu me lembro claramente naquele dia, assim, meu Deus, o Senhor precisa me abençoar hoje, porque aquela semana eu tinha várias provas na escola, tinha que fazer muita coisa, ia ser complicado achar tempo para poder, né, vender livro para conseguir o dinheiro. Gente, eu orei a Deus, eu cheguei naquele flea market, se era 9, 10 da manhã, não me lembro, eu sei que em 1 hora, eu só tinha 1 hora, em 1 hora eu fiz $100. 1 hora, $100. Mas eu fui para aquele festival feliz, né? Feliz, comi pastel de graça que estava ajudando, né? Foi uma bênção, entendeu? Foi muito bom, mas em 1 hora, Deus abençoou. Deus é bom, é ou não é, gente? Deus é bom demais, é ou não é? Mas tem mais. Quem lembra do que aconteceu no final do ano de 2009, 2010? Ali bem perto do Natal e por Ano Novo. There we go. Aquela nevasca, o Snowmageddon, né? Então no Snowmageddon, imagina você querer vender livro de porta em porta com neve. É complicado. Mas antes disso, estava indo para a escola ainda, e eu já sabia que o semestre ia terminar, eu ia pagar, não ia dever nada na escola, mas eu não ia ter dinheiro para voltar em janeiro. Sabia? Porque o meu sponsor naquela época, a organização da igreja, eles estavam tendo dificuldades financeiras, e não ia ter dinheiro para eles me pagarem para poder estudar no próximo semestre. Então eu comecei a me preparar já, entendeu, para o pior. Mas eu me lembro, a gente fazia uns bicos aqui, estacionava carro ali, fazia o que fazia, mas ainda naquele semestre eu estava estudando full time, lá no CUC em 2009. Aí eu me lembro que, alguém lembra daquele mall que tinha ali em Laurel, que foi destruído o mall e transformaram agora numa área bonita? Era um mall meio, né? Mas acho que tinha uma Burlington, uma Marshalls lá. E eu me lembro um dia lá, era perto do dia 30 de novembro, Thanksgiving, o aniversário da Ellen é 30 de novembro. Então eu fui lá comprar um presentinho para, mas assim, coisa muito simples mesmo. Então eu não me lembro se era uma Marshall, uma Burlington, talvez era Burlington, mas I'm not sure. Eu entro lá, estou caminhando assim, e eu vejo um paletó bonito,
Billy London. Quem não sabe, eu morei em Londres, né? Então já tinha uma apreciação por Londres muito grande. Mas eu achei uma jaquetinha de terno bonita, linda, $80. Cara, como eu queria aquilo. Alguém já foi numa loja e disse, nossa, e sabe assim, vocês veem que eu não sou grandes coisas, né? Você está vendo aqui, né? É difícil, cara muito alto e cara baixinho, é difícil você achar uma roupa que vai acabar em você. É difícil. Então eu botei aquele negócio, cara, caiu com uma luva, não ficava grande do lado, nos braços, perfeito, assim, ó, luva, falei, isso aqui é meu. Mas eu sabia, se eu gastar esses $80 agora, cara, eu vou passar trabalho depois, porque $80 é muito miojo, é muito tomate, é bastante combustível. Eu falei assim, ó, não posso. E era o aniversário da Ellen chegando, eu falei assim, vou me apertar aqui. Aí, no próximo sábado, não me lembro qual era o sábado, estamos lá na B2, né, no antiga templo onde vocês se encontravam ali, e na hora do culto, coisa mais linda, pastor de mim pregando, aí no final ele faz um apelo para a igreja. O apelo dele foi o seguinte, ele falou assim, ó, pessoal, o ano está acabando, a gente sabe que foi um ano difícil para muita gente, mas ele deu um desafio para a igreja, dá uma oferta de gratidão a Deus. Ele falou assim, oferta, você dá o que quiser para Deus, dá uma oferta de gratidão para Deus. Eu sentado quase lá no final, lá onde está o Jefferson e a Michelle, lá, quase no final do culto, Deus falou assim, ó, não foi uma voz assim, não, uma impressão no meu coração, give me your jacket. Falou até em inglês comigo. Falou, me dá a sua jaqueta. Na hora eu falei assim, não, cara, você está brincando comigo, né? Eu pensando na minha mente, você está zoando comigo, eu não vou fazer isso. Eu falei assim, eu não estou nem com a jaqueta. O ponto era o seguinte, eu não comprei a jaqueta. O ponto é assim, ó, me dá o valor da jaqueta. Vocês estão entendendo a história, né? Só que eu não queria fazer isso, porque primeiro eu não comprei para mim a jaqueta porque eu não tinha dinheiro. Agora eu vou dar esses $80 de oferta para Deus, para a igreja, e foi o pior ano da minha vida financeiramente. Nós estávamos passando uma dificuldade grande financeiramente. A gente morava numa casa também, que nós ia ter que mudar da casa. Gente, estava muito complicado, não estava fácil. Eu chegava na igreja assim, olhava na igreja assim, ó, o pessoal não sabe disso. Às vezes eu olhava assim e falava assim, cara, todo mundo nessa igreja faz mais dinheiro que eu. Todo mundo faz assim, faz mais dinheiro que eu. Faz mais dinheiro que eu. Eu olhava, todo mundo fazia. Nem tem trabalho, deve fazer mais dinheiro que eu, porque, cara, nós estávamos quebrados. Sabe o cara tão quebrado, não consegue nem pagar pau? Eu estava assim, quebrado. Mas Deus fala isso comigo. Eu falei, não posso fazer isso. E durante aquele mês de dezembro, ainda tinha que trabalhar um pouco, tinha que vender um pouco de livro aqui, tinha que se virar, estacionar carro, tinha que terminar o semestre para não reprovar nas matérias, né, do CUC, coisa e tal, e sabendo que não ia poder voltar no próximo semestre, me preparando, coisa e tal, e fui lá naquela Burlington Marshalls, naquele mall várias vezes. Eu entrava lá, ainda estava ali, Henrique, estava ali ainda, ninguém, não tem tanta gente baixinho assim, né, cabia, nossa, está bonitinho ainda, e eu assim, não, aí eu me lembrava, give me your jacket. Cara, que luta. Mas durante esse tempo, Deus começou a trabalhar no coração. E quem se lembra disso, foi quase no final, a nevasca grande mesmo, foi bem no final do ano. Então teve um sábado antes da grande nevasca, que até nevou um pouco, que eu me lembro assim, eu tive o privilégio de entrar na igreja e dar de oferta para Deus aqueles $80. Mas eu dei porque Deus trabalhou no meu coração. Não porque foi fácil, não, vai ser, não pense que eu estou querendo falar que eu sou generoso. Não, foi Deus trabalhando no meu coração. Porque Deus falou assim, ó, você já percebeu quantos acidentes você poderia ter se envolvido esse ano? Sabia, gente, que cada carro que passa por você quando você está dirigindo podia acertar você e matar você? Deus começou a trabalhar comigo. Falou assim, ó, você está quebrado financeiramente, mas o teu corpo não está quebrado. Você está com saúde, você está com vida, você tem gente aí com você que te ama, que care for you. Cara, naquele dia, naquele último sábado do ano, entrei na igreja antes da nevasca e dei aquela oferta com alegria e louvor a Deus. Isso foi final de 2009. 2010, janeiro, assim que janeiro começou, eu já não tinha que voltar para a escola, né? Eu consegui um trabalho trabalhando como waiter, garçom, obrigado. Teve um garçom lá perto de Washington DC, eu também estava morando em Laurel, então era um trabalhinho, eles davam bastante tips, mas era sábado à noite e domingo. E durante a semana eu consegui um trabalho com o Mr. Talone e o Brett, que tinha uma car dealership, a Parkway Motors,
ali na Rota 1. E ali eu trabalhava de segunda a sexta, eu ia para casa, ela era 10 horas no dia, ia para casa, sábado passava na igreja. Assim que dava o pôr do sol, eu ia para o restaurante à noite, trabalhava até umas 11, 11h30, voltava para casa, acordava de manhã lá para o restaurante 8h30 da manhã, 9 horas, ficava até 11 horas da noite naquele domingo. Porque era onde eu tinha o maior dinheiro. Eu estava fazendo mais ou menos uns 700, 800 dólares por semana. Eu estava rico. Eu nunca tinha feito tanto dinheiro na minha vida. Foi no comecinho de janeiro, daquele 2010, que as coisas começaram a mudar. A Ellen e eu começamos a sonhar em casar. A Ellen naquela época fazia a helper, limpando casa, e 25 dólares, às vezes no máximo, 30 por casa que ela ajudava. Então nós não estávamos fazendo muito dinheiro, mas começou a mudar um pouquinho as coisas. A gente começou a se sentir muito abençoado. Deus começou a abençoar a gente de maneira maravilhosa. 2010 foi o ano que nós casamos. E a quem nos ajudou a casar? Essa igreja aqui. Acho que vários de vocês deviam estar lá ainda naquela época. Nós não tinha dinheiro, nós não tinha onde cair morto, tá? O nosso casamento, somando tudo, a gente juntando, ia dar quase uns 6 mil dólares mais ou menos, e pagava, e a gente preocupado, e orando a Deus. No dia do nosso casamento, lá no Mount Ned, em Hagerstown, alguns de vocês estavam lá, né? Em presentes, em doações, nós conseguimos pagar o nosso casamento inteiro, amém? Inteiro. E sobrou um pouquinho ainda. Pagaram a nossa honeymoon inteira. Em 2010, foi o ano que a gente começou a morar 18 meses de graça, sem ter que pagar aluguel, para poder juntar dinheiro, para poder ir para o CUC, para conseguir me pagar a teologia, para conseguir me formar. Foi um ano assim, ó, incrível. E eu terminando 2011, né? 2010, terminando 2010 casado agora, e as coisas se engrenando um pouquinho, eu comecei a trabalhar de obreiro bíblico pela Chesapeake Conference, que é a nossa conferência. E olha assim, aí no final do ano, eu nunca tinha ligado essas coisas, mas no final do ano eu falei assim, aí, aqueles 80 dólares valeu a pena ou não valeu? Aqueles 80 dólares valeu a pena ou não valeu? Tu acha que Deus teria me abençoado de qualquer maneira? Claro, porque Ele é Deus, porque Ele é bom. Ele não me deu tudo isso em 2010 porque eu fui fiel com aqueles 80 dólares, não, você não está entendendo. Deus é bom, Ele é bom o tempo todo, mas eu precisava entregar aqueles 80 dólares, e sabe o que é o melhor de tudo? Depois que eu comei um emprego, eu voltei lá por março, abril de 2010, antes de casar ainda, coisa e tal, eu fui na Burlington, eu vi aquela jaqueta, adivinha? Estava lá ainda, você acredita? Estava lá ainda. Você acha que eu comprei? Comprei ou não? Quem acha que eu comprei? Levanta a mão. Quem acha que eu não comprei? Não comprei. Sabe por quê? Porque eu não achei tão bonita mais. Verdade. Já não era aquele appeal. Então, uma das lições que eu quero ensinar nessa história é o seguinte, que às vezes a gente fica tão attached, tão apegado a algumas coisas tão rápido, a gente acha que tem que ter, mas às vezes Deus tem coisas muito maiores para nós. E quando Deus te pede alguma coisa, se é financeira, se é o seu commitment, a sua compromisso com a igreja de servir, você pode ficar tranquilo. Nesse mundo tem muito mais Deus para dar que o quê? Que o diabo para tirar. Vamos falar isso junto? Nesse mundo tem muito mais Deus para dar que o quê? Que o diabo para tirar. Deus é muito bom o tempo todo. A segunda história, essa é difícil também. Em 2011, nós já estávamos casados, e agora eu comecei a trabalhar de pastor interim pela igreja de Glen Burnie naquela época, pela Chesapeake Conference. Eles não me pagavam salário de pastor ainda, nem podiam, então eu tinha um estipêndio, dá uns $1.000 por mês mais ou menos. E ao mesmo tempo eu tinha um outro sponsor, que era o meu official sponsor pela imigração. Lá pelo verão eu tive que fazer a extensão do meu visto do R1, e ao mesmo tempo nós tínhamos aplicado a aplicação do Green Card. Estava feliz, excited por esse Green Card, esse documento abençoado. Você sabe o que eu estou falando, né, gente? É ou não é? É uma benção ou não é? É. No meio do verão, aquelas cartinhas da migração, linda cartinha, papelzinho grossinho assim, sabem? Falando que negaram a aplicação do Green Card.
Foi negada. Nem ficaram com papo, manda mais documento, não. Na outra semana, no verão, mandaram uma carta que a minha extensão do visto, agora, eles queriam mais um monte de documento. Que o meu sponsor, naquela época, porque estavam tendo problemas financeiros, estavam quase fechando, eles não teriam também. O que aconteceu? Nesse processo, a Chesapeake Conference entrou no meio e falou assim, não, vamos assumir o coitado aqui, porque senão a coisa vai, o leite azedou, entendeu? Eles vieram e nos assumiram oficialmente. Mas para que isso fosse vingente, eu tinha que voltar para o Brasil e pegar o visto lá na embaixada americana de volta lá em São Paulo. E para piorar, quase todas as pessoas que estavam associadas com esse meu antigo sponsor estavam tendo visto negado. Eu já tinha começado a voltar a fazer teologia em 2011. A gente conseguiu economizar dinheiro, não pagava aluguel. A Ellen e eu trabalhando, ela limpava a casa, eu ajudava a limpar a casa, fazia de tudo, mais obreiro bíblico na igreja, fazia de tudo, inteirinho, pastor inteirinho, fazendo de tudo, juntando dinheirinho, pagando a escola. Era só me formar. O chamado estava na mão. Estava tudo certinho. Mas agora eu não sabia nem se eu ia poder voltar. Eu saio dos Estados Unidos, dia 20, alguém lembra o que aconteceu dia 23 de agosto de 2011? Ninguém lembra, né? O terremoto, foi um dia antes. Eu vou para o Brasil dia 24 de agosto, estou lá no dia 25 eu recebo um notification pelo e-mail, né, da imigração, que a minha extensão do visto tinha sido negada. Agora, tudo que eu tinha era uma carta na mão da Chesapeake Conference para aplicar um novo visto na embaixada americana nos Estados Unidos em São Paulo. Eu não tinha mais nada. A minha esposa aqui, nossos pertences aqui, faltando só um semestre para me formar em teologia, para vir um chamado na mão, estava tudo certo, mas é isso que eu tinha que fazer agora. E lá eu falei assim, perfect timing, né? A cartinha, eu acho que falava assim, se tem 30 ou 60 dias, uma coisa assim, eles dão um prazo, né, para você sair do país, né? Eu falei assim, já estou aqui, já saí, né? Esse não vai ser um problema que vocês vão ter comigo. Lá estava eu, voltando no Brasil, com essa dificuldade. E nesse tempo todo, sendo sincero com vocês, eu não prego o sermão aqui, querendo aparecer. Eu estava chateado com Deus. Primeiro, por que Deus me ajudou a aprender inglês de tal maneira que é pelo menos suficiente para você virar um pastor de igreja americana? Por que isso? Por que Deus me ajudou a sair do Brasil com 18 anos, ir para a Inglaterra, viajar 30 e poucos países, conhecer tanta coisa, para eu ter que voltar para o Brasil? Eu estava chateado com Deus. Por que você deixa todas essas coisas acontecer? É que nem você dá um período para a criança e tirar o período da criança. Ela não vai gostar. Por que, Senhor? Estava muito chateado. E a Ellen e eu, nós orávamos. Nós chorávamos, porque antes nós chorávamos, nós não tínhamos dinheiro para estudar. Agora as coisas estavam andando, que eu estava estudando, ela ia estudar, agora não tinha nem a oportunidade de ter o documento, e aplicamos tudo, fizemos tudo que tinha que ser feito, e foi green card negado, a extensão do visto negada, e você agora, imagine que quase todo mundo aqui, levanta a mão se você teve que fazer entrevista de imigração no Brasil uma vez, pelo menos uma vez, levanta a mão aí. Né? Pode levantar, gente. Se você está aqui, se é brasileiro, você estava lá, entendeu? Você não entrou aqui pelo ar, entendeu? Você estava lá. Tu sabe que esse intimidating não é um negócio fácil. Mas lá eu estava. E a minha entrevista era dia 29 de agosto de 2011. Eu nunca me esqueço, lá em São Paulo. Parênteses aqui. Vocês lembram que o que Deus pediu de Abraão? A coisa mais forte foi pedir o quê? Me dá o teu filho, teu único filho. Em Gênesis, Abraão levanta cedo de manhã 2 vezes só 2 vezes. Uma é para dar tchau para Ismael, a outra para dar tchau para Isaac. Não é à toa que na Bíblia as duas histórias estão back to back. Capítulo 19 de Gênesis, Abraão dá tchau para quem? Para Ismael. Em Gênesis capítulo 20, Abraão vai dar tchau para quem? Para Isaac. Quando Abraão deu tchau para Ismael, ele nunca mais o viu. Agora Deus fala para dar tchau para Isaac. Abraão possivelmente pensava, talvez eu nunca veja mais meu filho. Deus pediu para Abraão aquilo que era de mais sublime, de mais maravilhoso. Deus pediu para Abraão aquilo que era de mais bom na vida dele. Sabe por quê? Porque
Satanás pode trazer coisas enganosas na nossa vida, que são ruins para nós, e elas sim, nos desviam de Deus, isso acontece, mas às vezes ele nem precisa se preocupar com isso, porque as próprias bênçãos de Deus nas nossas vidas se tornam ídolos nas nossas vidas, e quando nós colocamos qualquer coisa acima de Deus, Satanás não precisa se preocupar, ele não quer nem que você perca isso, porque você tornou isso num ídolo. E Isaac estava virando um ídolo para Abraão, estava virando um ídolo, porque era o único filho dele, né, da esposa dele. Estou falando isso para você por quê? Porque o green card, a aplicação do visto nesse país, tinha virado o que na minha vida? Pode falar, que tinha virado um ídolo na minha vida. Eu entro naquela embaixada, eu passo pela primeira entrevista rapidinha de pegar os papéis, eu sento na cadeira, eu estou sentado ali, aí me vem essa frase, agora em português: você quer ser pastor nos Estados Unidos, ou você quer ser pastor onde eu mandar? Não foi uma voz falando, foi assim uma impressão forte, sentado ali, ele falou assim, ó, lembre-se de Moriá. Sabe o que é Moriá, né? É o monte onde Abraão foi sacrificar Isaac. Lembre-se de Moriá. Naquele momento, meu povo, lá, foi só naquele dia 29 de agosto, eu tive que entrar naquela embaixada, eu tive que chegar ao ponto de total vulnerabilidade, porque vocês sabem que um agente de imigração tem mais poder sobre sua vida do que ele imagina. Ele diz sim, tudo certo, diz não, você vai ter que rodar, vai ter que fazer um monte de coisa, mas ainda assim, o mesmo Deus que coloca reis e presidentes, é o mesmo Deus que coloca a gente, Ele tem sim poder sobre eles, amém? Eu entro lá, e Deus fala comigo, você quer ser pastor nos Estados Unidos, e quer ser pastor onde eu mandar? Porque ser pastor nos Estados Unidos, para muita gente é fácil, quero ver você pastor onde eu mandar, eu te chamei para o ministério, não para os Estados Unidos, você está aqui agora, quem sabe um dia você vai para outro lugar. Eu orei a Deus, eu pedi perdão a Deus, porque o que eu queria era bom ou não é, gente? É bom ou não é? Ser pastor é bom ou não é? É ou não é? É bom, gente, é ou não é? Sim. Ser pastor nos Estados Unidos é bom ou não é? É bom, é bênção, esse país é uma bênção, I'm sorry, I love this country, ok? Mas, colocar isso acima do chamado de Deus na minha vida, Ellen, isso se torna o quê? Um ídolo. Eu pedi a Deus, pedi perdão a Deus, I got a little bit emotional, pedi perdão, e ali eu entreguei. Isso, eu não estou te contando de que eu li num livro, eu não estou falando que Deus é bom, que eu li num livro, eu cantei num hino, eu sei que Deus é bom o tempo todo, porque eu experienciei na minha vida. E eu orei a Deus, Senhor, whatever happens, happens. Se eu voltar para os Estados Unidos, to God be the glory. Se eu tiver que ficar no Brasil, a gente voltar para cá, to God be the glory. Eu vou te louvar, no matter what. O cara me chama para entrevista, falando em português com todo mundo, você pode escutar, você está sentadinho, você vê, né? Eu entro lá, só falou inglês comigo, em 3 minutos, ok, sir, seu visto está aprovado, não sei o que, you're good to go. Amém, gente? Amém? Todos esses anos de dificuldade, de green card negado, tudo isso aí, em 3 minutos foi resolvido numa entrevista na imigração, 3 minutos. Eu saí daquela embaixada americana, eu queria chorar, eu queria gritar, eu queria pular de felicidade. Não porque o visto foi aprovado, mas porque eu entendi que o chamado da minha vida era muito acima dos Estados Unidos, ou de estar em Maryland, era o chamado na minha vida. 2014, graças a Deus a gente ganhou o Green Card, 2020 nós viramos cidadãos, e hoje tudo isso parece passou assim, sabe, Lico? Parece que foi um sonho, mas aconteceu, foi verdade. Mas Deus é bom. Eu fiquei preocupado? Sim. Chorei? Sim ou não? Chorei. Fiquei desesperado? Sim. Quase perdi a fé, fiquei bravo com Deus? Sim. Mas Deus, Ele é fiel. Ele é fiel não porque eu fui fiel, porque a gente merece. Ele é fiel. Ele não vai ser fiel, Ele não foi fiel, Ele é fiel. No passado, no presente e no futuro. É um Deus maravilhoso. Talvez tenha alguém aqui.
com dificuldades, com visto, com aplicação, já foi negado, vai para o Canadá, vai para lá, vai para um monte de lugar, e nessa demora ainda, Deus é fiel. Ele é fiel. He always show up on time. Ele nunca está atrasado, sempre na hora certa. E para aqueles que talvez é o seu casamento, talvez o seu trabalho, talvez o seu business, o seu dinheiro, não coloque coisas boas acima de Deus, porque cedo ou tarde você vai encontrar o seu Moriat, e você vai ter que entregar as coisas boas na mão de Deus, para que Ele possa abençoá-las de maneira incrível. Amém? Tem mais uma história para vocês, I'm gonna wrap it up com isso aqui. Muitos de vocês não sabem isso. 2015, a Ellen e eu estávamos comemorando nosso 5º ano de aniversário de casamento. E nós já estávamos estabelecidos, eu estava trabalhando de pastor, ela estava já estudando para nursing, a gente conseguiu um dinheirinho a mais ali, a gente foi para o México comemorar 5 anos de casamento e todas as bênçãos que Deus tinha feito na nossa vida. E quando nós estávamos lá, nós estávamos no hotel, passeando, teve um dia que eu comecei a passar muito mal. Assim, enjoo, dor de cabeça forte, vômito. E nós fomos pro hotel, eu estava passando mal mesmo. Vomitando muito, tonto. Vamos dormir um pouco, né? Eu pensei que eu tinha comido alguma coisa, né? Food poisoning, né? Comi alguma coisa que estava fazendo mal. Aí fui me deitar um pouco. Acordei 1 hora, 2 horas depois. Eu não conseguia quase me mexer na cama. Estava muito fraco, muito fraco. Gente, eu não conseguia nem segurar assim forte uma garrafa d'água, não conseguia. E eu falei para ela, amor, me ajuda aí no banheiro. Eu estou muito fraco. Ela me abraçou, comecei a caminhar com ela assim devagarinho. Eu começo a olhar para o chão assim, o chão tá dividindo, assim, tá se abrindo na minha frente. Fala assim, amor, eu tô vendo duplo. Disse, tá estranho, estou vendo duplo. Vou pro banheiro, passo mal. Anyways, a gente ligou para um amigo meu que era doutor. Ele entendeu tudo que estava acontecendo. Eu entendo, você está com vômito, tudo são sinais de food poisoning. Mas a visão dupla que eu não estou entendendo. Isso aí não tem alguma coisa, não consigo explicar. Fiquei muito fraco. Passei mais alguns dias no México, eu achei que tinha comido alguma coisa que fez muito mal, né? Todo dia eu melhorei um pouquinho, mas muito fraco ainda. Voltamos para os Estados Unidos, eu fiz um casamento ainda no dia 20 de agosto do Rafinha e da Carol, mas eu fiz o casamento tonto, vendo duplo assim, foi 20 de agosto isso, 2015, tudo tonto, coisa e tal. Aí eu consegui marcar um médico, né, na segunda-feira. Eu vou lá, eles fazem um CAT scan do meu cérebro, aí eu saio, eu estou indo para casa, eu recebo uma ligação em 15 minutos. Senhor, o senhor está bem? Da doutora, eu falei assim, olha, eu estou como eu te falei que eu estou, né? Estou bem, mas não estou. Eu falei assim, não, o senhor teve um sangramento no cérebro. Vai para ER agora, para emergency. Aí, lá vai eu para emergency, vai lá naquele hospital em Glen Burnie. Os médicos lá me olhando, assim, desculpa, nós não temos aqui os recursos para tratar você. Me manda, eu vou de ambulância lá para o Johns Hopkins, o Neurosurgical Department do Johns Hopkins. Eu chego lá, agora sabe que foi um sangramento no cérebro, claro que a gente está um pouco mais preocupado, a Ellen e eu. Aí no outro dia veio uma doutora, a Judy Wong, uma das melhores neurocirurgiãs do Johns Hopkins, que é um dos melhores departamentos no mundo em neurocirurgia. Ela fala para mim assim, olha, seu Diego, o que aconteceu com o senhor se chama cavernous malformation. O senhor não tem culpa de nenhuma disso. Você nasceu com isso e pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. São umas veiazinhas no seu cérebro que ficam ali apertadinhas assim, parece uma cluster de grapes, de uva, um cachinho de uva, e uma estourou e sangrou e foi no stem do seu cérebro. E se nós podemos operar, fazer qualquer coisa nisso aí, qualquer coisa, pode piorar a situação. Em outras palavras, não tem nada que nós podemos fazer. Eu estou escutando isso de umas melhores neurocirurgiãs, de uns melhores neurosurgical hospitals no mundo. Não tem nada que a gente pode fazer. Estava com 33 anos, 33, 34 anos. Escuta isso. Casado ainda, minha vida inteira pela frente. Eu vendo duplo, embaralhado, ainda difícil. Ainda a minha fala foi um pouco afetada, pouco. Mas a minha parte da direita ficava meio numb, meio fraca.
E é isso que aconteceu comigo. Resumindo a história para vocês. Até esse dia, recuperei a força, sim, amém, né? Recuperei a força, recuperei a voz, bem, ao meu lado direito não tem esse numbing, mas até hoje eu vejo duplo. Até hoje, eu tenho que me concentrar para não ficar tonto. Até hoje. Quando que isso acontece comigo? Todo dia, 24 horas por dia. Até depende se eu dormir, eu mexer muito a minha cabeça, mas ficar tonto dormindo, assim, sendo deitado. Eu acho que existe uma pessoa aqui nessa igreja que sabe o que é ver duplo. Talvez conversou comigo para entender o que aconteceu comigo. Eu não desejo isso para ninguém. É legal isso? Não é. Não é legal. Eu falo isso com todo o coração, não entendo mal, assim, ó, a palavra que eu tenho quanto a isso, assim, é aquela palavra, assim, que você não gosta de uma coisa muito, não gosto. Mas, Deus é bom todo o tempo. Deus é bom o tempo todo. Ele é. Mesmo se eu tivesse morrido, Deus ainda é bom. A minha saúde, a minha vida hoje, eu não preciso experienciar as bênçãos de Deus na minha vida para saber que Ele é bom. Depois disso, como eu falei, recuperei minha força, recuperei praticamente quase tudo, só que até hoje ainda eu tenho que me concentrar para não ver duplo, dependendo como eu posiciono a minha cabeça, eu vejo duplo. Se eu estou lendo reto assim, minha cabeça está assim, eu não vejo duplo, assim está normal. Mas dependendo como se eu olhar para baixo, se eu quero arrumar minha gravata, por exemplo, tem que ver no espelho só. Eu não consigo, se eu olhar para baixo aqui, já começa a ficar tudo duplo. E quando você vê duplo, na verdade você não vê nada. Porque o teu cérebro entra em conflito. E você, não dá para explicar. Quase ninguém entende isso, é uma coisa assim, é uma agonia, porque não sabe o que é. Até ali no começo eu não entendia, assim, é difícil falar assim, não, eu estou ficando tonto. Se eu estou num lugar com muita gente, se eu estou conversando com alguém, se eu chegar muito perto, começa a ficar tonto, tem que ficar um pouquinho assim, não tão perto, porque começa a ficar, é uma coisa assim, não dá para explicar. Mas Deus é bom. Sabe o que eu aprendi com essa história toda? É isso que eu aprendi para você, gente. É muito fácil. É melhor estar doente com Deus que com saúde sem Ele. Estar doente com Deus vai te fazer mais por você, ensinar você mais, como se você estivesse com saúde sem Deus. Estar com visão dupla com Deus é melhor que uma visão perfeitinha sem Deus. Esse talvez seja o meu espinho na carne. Eu não perdi as contas das vezes que vieram, oraram sobre mim, me ungiram, e não foi por falta de fé. Se você achar, você não orou, eu já vi professor meu, que estava em cadeira de roda, ser curado na minha frente. Quem viu isso aí alguns anos atrás, o professor Kenley Hall da Andrews, que era wheelchair bound, tinha cadeira de roda, eu estava lá quando nós oramos por ele. Eu vi esse homem em cadeira de roda, que eu levei no hotel. Eu vi ele sendo curado na minha frente, ele foi curado. Curado. Chamaram doutores, deu entrevista em vários lugares, bota Kenley Hall, você vai ver. E o mesmo Deus que fez um coxo caminhar, não pode curar um negocinho no meu cérebro? Claro que Ele pode. Óbvio que Ele pode. Então, não pense que eu tenho dúvida, será que Deus pode? Eu sei que Ele pode. Mas Ele não fez ainda? Não importa. Deus é o quê? Deus é bom, o tempo todo. Eu ainda imagino um dia vai acontecer que eu vou ser curado na hora, para louvar a Deus. Mas mesmo que isso não aconteça, eu vou louvar a Deus. Por quê? Porque Deus é o quê? Deus é bom o tempo todo. Por isso que eu te falei que o sermão que eu contaria hoje para você é diferente. Eu não estou ensinando teologia para você, pontos teológicos. Eu simplesmente vim para falar, eu estou indo embora daqui, não sei quando eu vou voltar. Mas eu quero falar para vocês, eu conheço um Deus maravilhoso. Depois de todo esse ordeal com o meu cérebro, essa dificuldade de trabalho, de ver, de concentrar, de ter muita gente, eu tenho que me concentrar para não ficar tonto. Eu tive meus 2 filhos, o Gabriel, a Rena. Estou casado ainda e bem casado, amém? Vocês já viram a minha esposa, como ela é linda? Né? Bem casado ainda. Deus tem abençoado o nosso ministério de maneira incrível. Quem acompanhou a história da igreja de Glen Burnie, que virou Living Word, a igreja de White Marsh, sabe que Deus fez coisas incríveis, e tudo isso foi ainda depois do meu sangramento no cérebro. Então, eu falo para vocês isso hoje, não porque eu li isso num livro,
eu conheço um Deus que é maravilhoso. Esse talvez seja meu espinho na carne. Who cares? I don't know. Mas uma coisa eu tenho certeza, que não vai passar do dia que Jesus voltar, amém? Desse dia não passa. Se vir antes, amém, mas naquele dia eu nunca mais vou ver duplo na minha vida, nunca mais vou ficar tonto na minha vida. Mas eu quero ler para você 2 Coríntios. Vai lá em 2 Coríntios para mim, comigo, por favor, capítulo 12. Esse é um versículo da Bíblia que eu carrego comigo. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Já te digo o verso, gente. Versos 7 ao versículo 10. Se você está lá, fala amém. Amém. É o espinho na carne de Paulo. Olha o que ele fala aqui, ó. E para que não me ensorbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um quê? Um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Tipo assim, ó, era para manter Paulo humilde. Quietinho, Paulo, calma. Vou dar um espinho para você ficar quietinho, ficar humilde. É isso. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele disse, olha que nota, Deus não falou não. Ele falou assim, a minha o quê? Graça, o que, gente? Te basta. Por quê? O poder se aperfeiçoa aonde, gente? Aonde, no quê? Na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo está falando o seguinte, assim, ó, eu vou ficar me gabando, mas não gabando em mim, eu vou me gabar no que? Na minha fraqueza, para que o poder de Deus possa ser o quê? Manifestado, revelado. Então, hoje, quando eu conto essa história, eu glorifico Deus, porque um pastor que tem um problema na cabeça, literalmente, ainda está liderando a igreja, ainda está sendo abençoado, e ainda consegue liderar o povo de Deus, amém? Amém. Com um problema na cabeça. Mas Deus é maravilhoso, porque Deus é bom o que, gente? O tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Essa mensagem eu compartilho com vocês hoje, que nem eu falei, são 3 histórias da minha vida, e eu espero que elas possam dar para você encorajamento. Eu quero falar para a juventude dessa igreja aqui, que talvez você tenha grandes sonhos da sua vida, e você sonha, mas a sua conta bancária hoje não deixa você nem comprar um hot dog. Sonhe, acredite que Deus é fiel, Ele é fiel, Ele sempre será fiel. Ele quer abençoar você, não porque você merece, mas porque Jesus é Jesus, porque Ele é Deus. O que você tem que fazer é continuar abraçado com Jesus, Lilica. Abraçado com Jesus. Agarra Jesus, não deixa Ele. É isso que Deus faz, é um Deus vivo. Talvez tem gente aqui que talvez sonhando com um green card, com uma cidadania, com essa aplicação, talvez a sua situação é muito complicada. Aqui está hoje um pastor cidadão americano, que teve o visto e o green card negado. Se Deus fez por mim, que não mereço, Ele também pode fazer para você que não merece também, amém? Amém. Talvez tem gente aqui com problema de saúde. Talvez você está lidando em 2022, 2023, a perspectiva não é boa. Lembre-se disso, é melhor você estar doente com Deus, do que você estar saudável sem Ele. A doença com Deus te ensina mais, te prepara mais para a volta de Jesus, que todo sucesso sem Deus. Meu povo querido dessa igreja, que Deus abençoe vocês nesse ano 2023. Nós vamos ter saudade de vocês, com certeza. Quando a gente voltarmos para Melão para visitar, com certeza a gente considera se me passar aqui. Essa igreja é uma igreja do nosso coração, vocês nos casaram, e nós somos eternamente gratos por isso, mas que o Deus eterno, o Deus que é bom, o tempo todo, possa estar com cada um de vocês. Amém? Vamos orar? Deus eterno, obrigado por escutar as nossas orações, obrigado por nos abençoar, mesmo que nós não merecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abençoou meu ano de 2008, 2009, 2010 com tantas bênçãos, e tudo que eu fiz foi te dar uma jaqueta, não valia nada, mas o Senhor nos abençoou. Obrigado porque o Senhor tomou cuidado da nossa parte
de visto e de cidadania, e tem outras pessoas na igreja que talvez passam pela mesma situação, ou passaram pela mesma situação, pelo mesmo sufoco, que o Senhor conforte o coração deles, que eles possam conhecer que o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é um Deus de estrangeiros, o Senhor é um Deus daqueles que saem dos seus países e vão para os outros, que o Senhor possa abençoá-los e confortá-los, e as mesmas bênçãos que o Senhor fez na minha vida, possam também cair sobre eles. E existem pessoas também aqui que talvez estão lidando com questões de saúde, talvez como eu, eles têm um espinho na carne também, que eles possam ter a certeza que a tua presença na doença é melhor que a riqueza na ausência da sua presença, que eles possam ter a certeza que é melhor estar doente com Deus do que saudável sem Ele. Abençoe a Capital Brazilian Temple, esse povo querido, e que eles possam fazer a diferença nessa comunidade aqui e na comunidade brasileira, até a volta de Jesus. Nós oramos juntos. Amém. Povo querido, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Ninguém me amou assim, a ponto de morrer por mim. Até ouvir o seu clamor quando expiro na cruz. E se não fosse assim, eu não estaria aqui. Eu sinto paz no meu interior, que sempre me amou, foi Jesus. Transformou tudo em mim, é o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Teu sacrifício não foi em vão, foi por mim. Eu te agradeço, meu Deus, te adorarei até que falte em mim o ar para respirar, pois sei que és minha vida eterna. Eu não estaria aqui. Eu sinto paz no meu interior, que sempre me amou, foi Jesus. Transformou tudo em mim, é o meu libertador. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Teu sacrifício
Senhor Jesus, teu sacrifício não foi em vão, foi por mim. Eu te agradeço, meu Deus, te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois eu sei que te adorarei até que falte em mim o ar pra respirar, pois sei que és minha vida eterna. Ninguém me amou assim. Obrigado, Isabela. Obrigado, Emily. Vou ler para você de novo o cartão que eu li no começo. 13 anos atrás. Diego, muito obrigada pela sua ajuda e apoio no segundo Capital Brazilian Festival. Sem você, nosso programa não teria sido o mesmo. Que Deus lhe abençoe ricamente e use para a sua honra e glória. Mesma oração para vocês, meu povo. Que Deus lhes abençoe ricamente e use-os para a sua glória, honra e glória. Amém. Deus eterno, abençoe esse povo, Capital Brazilian Church, as famílias que estão aqui, que estão no Brasil, all around the world, que eles possam te conhecer pessoalmente, conhecer o teu Filho e o Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Feliz Ano Novo, meu povo. Feliz Ano Novo. Deus abençoe. Muito obrigado, tá, gente? Abraço. Feliz Ano Novo.